Bom, bora bater um papo sobre investimentos em bolsa brasileira, alocação em bolsa brasileira nos investimentos. Tá num momento bom? Não tá? Vou utilizar um artigo aqui que saiu, foi publicado pela revista Exame Invest, com a estrategista do JP Morgan falando um pouco sobre o que eles acham do cenário aqui. Vou levantar alguns pontos para a gente refletir sobre alocação em bolsa brasileira e olhar alguns dados, né? A gente pode olhar aqui como é que está também o múltiplo né, o principal múltiplo aí que é lucro, né, o preço sobre lucro das ações, né, do índice, na verdade. Não vou ficar entrando em casos específicos de empresas específicas, porque normalmente a gente faz os investimentos através de fundos, né? Através da carteira recomendada do banco. Então, acho que não é o caso da gente ficar entrando muito em casos específicos. A gente pode olhar o índice como um todo mesmo. Depois eu posso falar no final aí também, se eu lembrar aqui, sobre alguns veículos aí, algumas formas de se fazer alocação em bolsa, para se caso você ainda não tem alocação, que faça, né? Que é uma alocação importante aí, é interessante se ter. A bolsa brasileira, a gente vai ver que no mundo ela se destaca hoje, é uma bolsa interessante de ter alocação, de forma restrita ali, né? Lógico, em percentuais bem calculados, prudentes, né? Mas é interessante, é uma bolsa interessante que na minha visão, já vou adiantar aqui que eu acho que tá barato sim, mas pensando num cenário global aí, hoje eu tenho uma alocação menor do que eu gostaria de ter, visto que a gente tem vários riscos aí no cenário geopolítico e econômico global, né? E também em relação aonde eu acredito que nós estamos em relação a ciclos econômicos, né? Ciclos de crédito, principalmente em relação à economia americana, que é o principal, né? O principal carro-chefe aí que impacta todo mundo, né? Bom, compartilhar minha tela aqui com vocês então. Aqui tá a publicação da Exame que eu falei. Eles falaram com a estrategista do JP Morgan, essa moça aqui, né? A Amy Shile Sherman, estrategista de ações para a América Latina, JP Morgan. Ela falou aqui um pouco, já tem um destaque de uma frase dela, dizendo que janeiro é um mês em que entra muito capital estrangeiro. Então, no início do ano que vem, ela já vê uma possibilidade de um rally, de um novo rally, né? Fica implícito aqui nessa fala dela. E também a gente vai ver que tem outras falas aqui que corroboram aí essa visão. Mas ela acha que no ano de 2023, né, nesse ano agora, o rally de novembro já aconteceu. Lembrando que assim, isso aqui dá um gancho já para falar uma coisa legal sobre alocação em ações, em empresas. Alocação no Ibovespa, que seja aqui no Brasil, por exemplo. Você fazer timing, né? Você tentar acertar ali na vírgula. É lógico que a opinião da estrategista é relevante, da gente escutar ela falando sobre essa questão de fluxo que deve vir em janeiro, mas que em dezembro agora não deva ter um novo fluxo, uma nova alta tão grande assim como tivemos na bolsa em novembro. Mas se você não tem alocação em ações, não tem alocação no Ibovespa, não fique esperando até janeiro para fazer. Não faz sentido você fazer isso matematicamente falando. Se você erra por 2 dias ali, às vezes você perde todo o upside ali do investimento. E falando de estratégia em investimento em ações, faz muito mais sentido você todos os meses ali, né, fazer aportes e tal, e manter uma alocação estrutural na sua carteira. Então vamos supor que você tenha, sei lá, uma carteira de investimentos de 100 mil reais, né?
Se você, dependendo do perfil que você tiver, é interessante que você sempre mantenha um percentual alocado nessa classe, né? Em ações, no caso aqui a gente está falando do Ibovespa. Então, por exemplo, hoje eu estou utilizando ali para as carteiras meio termo ali, moderadas, em torno de 15%, né? Um pouco mais até em alguns casos. Então, esse percentual, ele é abaixo do que eu gostaria de ter com a bolsa nos múltiplos atuais. Depois a gente pode dar uma olhada, mas visto essas questões, esses riscos que podem impactar, né, na bolsa, se a gente tiver uma crise, novas quebras bancárias, né, uma crise bancária nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo, isso pode impactar muito negativamente a bolsa brasileira, né? Talvez uma volta da inflação nos Estados Unidos, que não está sendo o cenário agora, mas cenários hipotéticos, né? A gente tem que entender que a gente está provavelmente num final do ciclo de crédito, existem muitas empresas alavancadas, muitos negócios que não se sustentam e tudo mais, que vem de um grande ciclo de crédito barato, de muita injeção de liquidez, né, de impressão de moeda na economia e tudo mais. Isso pode ter criado grandes distorções. A gente enxerga várias distorções em várias empresas, em vários setores da economia americana, por exemplo, economia chinesa. Isso tudo são riscos, né? Imagina que é um termômetrozinho de risco lá, se você tem, como se fosse imagina que seja um termômetro, né? Quanto mais sobe lá na barrinha, mais risco tem no sistema, né? Ou seja, risco de desvalorização, de uma corrida bancária, de alguma coisa do tipo acontecer. Eu entendo que, como a gente está mais para um final de ciclo, essa barrinha ela vai ficando bem alta lá nesse termômetro. A gente pode estar, né, provavelmente, tá? Isso é questão probabilística, né? Então, provavelmente a gente está mais próximo de ter eventos como esse. Como, inclusive, a gente teve no início do ano as quebras bancárias nos Estados Unidos, por exemplo, por corrida bancária, o pessoal tirando dinheiro dos bancos para ir para os juros que estavam subindo muito mais do que o que era sonhado por grande parte da economia, né? Então, esse termômetro ele tá muito alto, e aí em cenários desse tipo, mesmo que a gente tenha uma perspectiva interessante para ações, mesmo que a gente tenha múltiplos baratos, mesmo que a gente tenha fluxo financeiro entrando na bolsa e tudo mais, na minha visão, a gente tem que ter paciência, né? Não tirar a ganância ali da nossa tomada de decisão, né? Mesmo que a gente enxergue que, por exemplo, agora em novembro a gente teve uma alta de 12% na Bolsa Brasileira. Em janeiro, pode ser que a gente tenha uma alta parecida ou até maior. Visto essa possibilidade, que é uma probabilidade alta de acontecer, eu vou pegar lá e vou aumentar dos 15% e vou para 30%? Não vou fazer isso. Por quê? Porque o cenário o ponteirinho do termômetro está lá em cima, né? Tá quase estourando. Se fosse um cenário diferente, um início de um ciclo, né? A economia estruturada de uma forma que a gente não tivesse passado por tanto tempo assim, de crédito barato, tantas empresas americanas. Se a gente pegar esse múltiplo de preço sobre lucro que eu estava falando da Bolsa Brasileira, no caso da Bolsa Americana, por exemplo, está bem acima da média histórica. No Brasil está abaixo, mas nos Estados Unidos está bem acima da média histórica. E num cenário onde a inflação estava descontrolada até pouco tempo, Banco Central subindo taxa de juros bem mais do que era esperado antes e mantendo um patamar alto, sinalizando que vai manter um patamar mais alto durante mais tempo. Então, quanto que isso vai impactar, vai bater na economia americana, né? Quanto dessas empresas não estão nadando peladas e quando a maré baixar vai estar exposto ali quem está com dificuldade financeira e quem pode quebrar e que pode deixar de pagar bancos entende? Então, assim, num cenário como esse, mesmo que a gente vê
o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso cunhado lá no churrasco ganhando muito mais dinheiro que a gente tem que manter a mentalidade, né, a cabeça fresca para manter a racionalidade, entender que a gente está num final de ciclo, provavelmente, que a gente provavelmente tem uma maior probabilidade de ter eventos de crise, assim, né? Então, num cenário como esse, a gente tira o pé do acelerador. Atualmente, como a inflação tá ficando controlada, tá entrando mais fluxo em bolsa de novo, etc., a gente pode ir tirando o pé do freio, porque antes eu tava com o pé no freio mesmo, né? Na minha visão, eu tava, por exemplo, em ações brasileiras eu tava limitando em 10%, que é bem abaixo do que normalmente a gente utiliza, né? Num cenário como esse. Então, assim, eu tô tirando o pé do freio agora, mas ainda não tô colocando no acelerador, né? Acho que você também deveria seguir esse mesmo caminho, caso você seja um investidor que tem planejamento financeiro, sabe quanto que você precisa ter de rentabilidade ao longo do tempo para atingir seus objetivos, né? E essa é a grande viradinha de chave ali, porque se você entende isso, você tem planejamento financeiro, você vai descobrir que no longo, como a gente faz investimentos, né, os investimentos para eles funcionarem bem tem que ser pensando no longo prazo, né? Porque aí você tem tempo, porque aí você não toma risco excessivo. Então, quando a gente faz esses cálculos de planejamento financeiro, igual eu já mostrei várias vezes em vários vídeos aqui no canal, inclusive, você entende que, às vezes, por exemplo, o de benchmark a gente usa na assessoria comigo, para os clientes conservadores eu uso 11% ali, 11,05%, né, que é uma média do CDI nos últimos 20 anos. Para o moderado é 13,05 também, se não me engano, 13,01. Pro agressivo é 16, né, que é o IPCA mais 10%. Então, são rentabilidades que são totalmente passíveis de se conseguir, mesmo mantendo uma alocação alta em renda fixa, por exemplo, né? Utilizando a possibilidade de, por exemplo, agora no final do ciclo, os bancos centrais aumentando juros e a gente se aproveitando massivamente desses juros mais altos, com liquidez alta, né? Com um caixa ali preparado para aproveitar oportunidades caso tenha alguma crise, alguma coisa do tipo, né? Então, acho que você também deveria seguir esse mesmo caminho, mesmo que você veja seus amiguinhos aí ganhando muito mais dinheiro que você, mas no longo prazo você vai ter mais consistência, né? Durante as crises você não vai perder dinheiro, e lembre-se que a matemática ela premia quem não perde dinheiro, porque quando você, por exemplo, uma carteira aí que tem uma perda de 50%, né, durante uma crise, para ela voltar para o mesmo patamar, no ano seguinte ela vai precisar render 100%. Então vai ficando completamente inviável, né? Fica impossível, chega um ponto que fica impossível. Então é muito melhor você ter uma rentabilidade menor do que a média durante os finais de ciclo e tudo mais. E quando né, uma rentabilidade menor, só que quando vier as crises você não tem grandes perdas, né? E aí você mantém uma rentabilidade constante, que é aquela questão do CDI, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que historicamente é bem alto e consegue até bater o Ibovespa em grandes janelas de tempo, né? Porque o CDI é constante, né? O CDI não tem oscilações. Lembrando que, assim, só fazendo uma ressalva, né? Essa questão do CDI bater o Ibovespa, aí eu tô falando aqui de alocação em Ibovespa e tudo mais, você vai falar, então se o CDI bate o Ibovespa no longo prazo em várias janelas, é melhor eu investir tudo no CDI e não ter Bolsa Brasileira, não ter Ibovespa e tal. Ibovespa, né? Eu utilizo, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF de Ibovespa, apenas durante alguns períodos para me dar agilidade ali, né? Para mim fazer um posicionamento tático, né? Em algum mês específico, aumentar a alocação do cliente, alguma coisa do tipo. E
normalmente o que eu utilizo não é o Ibovespa, né? Não é o BOVA11 para ter alocação estrutural. A alocação estrutural dos clientes e a minha pessoal também, eu utilizo fundos de investimentos que são de gestão ativa, né? Que são gestores com histórico. Inclusive, vamos dar uma olhada, vou te mostrar aqui rapidamente o histórico de alguns fundos que eu utilizo, para você ter uma noção, né? E a gente pode comparar, inclusive, com o CDI aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Se eu pegar aqui o fundo que eu mais utilizei nos últimos 5, 7 anos já, é o Real Investor. Utilizo até hoje, provavelmente vou continuar utilizando durante muitos anos, que é esse aqui, o BDR nível 1. E tem alguns outros fundos também que eu utilizo bastante, que eu vou colocar aqui na comparação também. É bom o Real Investor porque ele já tem um histórico grande e aí dá pra gente comparar com o CDI, que vai ficar um gráfico bem legal. Vou deixar o Ibovespa também no gráfico para mostrar justamente essa comparação que eu tô falando. Porque justamente ilustrando o porquê que eu utilizo os fundos, né, normalmente não apenas um ETF aí de BOVA11, por exemplo. Aqui, ó, no gráfico, tá dando para ver aí, né? Na linha verde, claro, eu tenho as cotas, a rentabilidade das cotas do Real Investor desde... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha lá. Desde 2012, tá? Desde março de 2012. E aí, aqui a gente tem a rentabilidade dessas cotas já líquida de taxa de administração, né, e taxa de performance. Ou seja, isso aqui é o que eles estão entregando na cota do cliente, né? Que foi uma rentabilidade nesse período aqui de 436%, 436,57% do Real Investor. O CDI, nessa janela, como a gente estava comentando, ficou acima do Ibovespa, bem acima, né? CDI com 174,81% e o Ibov com 87,27%. Olha a diferença. Então, perceba a diferença de você utilizar um fundo de investimentos que faz o que a gente chama de stock picking, né? Que faz essa gestão ativa dessas ações. E detalhe, né? Vou mostrar também, falei que eu ia mostrar mais fundos, né, que eu utilizo, por exemplo, o Alaska institucional, já utilizo bastante tempo também. Eu acho que foi o primeiro fundo de ações, acho que o primeiro fundo de ações que eu investi na vida, se eu não me engano, foi o Alaska. O Alaska ou o Real Investor, um dos dois. Tem o Guepardo também, que eu já estou utilizando faz mais ou menos um ano já. Que no histórico da Guepardo, se eu não me engano, eles estão como... Não, o Real Invest está como o melhor fundo brasileiro. Guepardo institucional, acho que eu usei esse aqui, ó, na verdade. Não é um institucional. Agora eu tô na dúvida, vou pôr o institucional aqui também. Todos eles aqui... Tem mais um, tem o Incor que eu tô usando, só que o Incor eu não vou pôr ele aqui no gráfico, ele é novo. Ele é bem mais novo, né? O Incor é do João Braga, né? Que saiu da Verde. Na verdade, ele foi da Verde há muito tempo atrás, se eu não me engano, e ele trabalhou na asset da XP, né? Teve o XP Long Biased, eu acho. E aí depois ele saiu e montou a Incor, né? Só que eu não vou colocar no gráfico, porque como é curto aqui, ele vai distorcer o gráfico, né? Não vai mostrar o histórico grandão aqui, igual a gente está conseguindo ver. Aqui, por exemplo, olha a Guepardo. Teve um período aqui, olha o tombo, de 30% quase. Aí você pensa, um dos melhores fundos brasileiros, e é um dos mais antigos também, desses aqui. Se eu tirar os outros, eu acho que... Deixa eu tentar tirar os outros aqui. Tirar o Alaska, tirar o Reinvest. Acho que o histórico vai ficar até maior da Guepardo aqui, ó. Não ficou não. Não sei se tá pegando os outros ainda, mas... Então, o que eu iria dizer
é justamente isso, ó, um fundo fantástico, lendário, Gepardo, e balança, tá? Então tem que ter uma diversificação, tem que ter uma estruturação correta de carteira, porque pensa, o investidor amador, pessoa física, entra num fundo desse e passa às vezes um ano aqui, quase metade de um ano, perdendo 30%. Então isso é investir em ações, né, através de fundos, né? E tem que ter a cabeça certa e a estratégia correta. Por isso que é tão importante você contar com a ajuda profissional, né? Por isso que a assessoria, né, que a gente faz tem tanto valor para muita gente. Muitas pessoas hoje se educam sobre investimentos através das redes sociais, através do YouTube, conteúdos, podcasts, etc. Tem muita coisa boa. Tem o Stock Pickers lá, tem o Market Makers, tem o Outliers, tem o pessoal lá do Grupo Primo, que no sócio eles falam bastante sobre investimentos, falam no podcast do Thiago Nigro lá também, Primo Cast, tem o dos os economistas, tem muito conteúdo muito bom, tem cursos muito bons, o curso do Bruno eu sempre indico, né, o Viver de Renda. Então, para quem tem a disponibilidade de tempo, né? Vou até voltar aqui, porque isso aqui vai dar um corte depois, você vai ver. Então, para quem tem a disponibilidade de tempo para estudar sobre investimentos, para aprofundar, para fazer esses cursos que eu falei, para escutar os podcasts, para acompanhar de perto, excelente. Esse é o melhor cenário possível, tá? Porque aí o investidor ele sabe do que ele está fazendo e ele sabe o que ele deve fazer em cada período. No começo, normalmente as pessoas erram, mesmo assim, mesmo as pessoas que estudam, mas esse é o melhor cenário possível. Agora, quem tem empresa, né, um médico, um profissional liberal que está aí construindo carreira, que está na correria do dia a dia que a gente sabe, muitas vezes ele não vai ter a disponibilidade de tempo até, né, nem a maioria não estuda porque é preguiçoso mesmo, né? Mas muitas pessoas faz mais sentido elas focarem realmente na carreira delas, na empresa delas, no negócio delas. E aí, por isso que o nosso trabalho de assessoria aqui na Casa Capital, com o BTG Pactual, a gente gera tanto valor assim para os clientes, porque essa pessoa que não tem essa disponibilidade de tempo, ela pode ter uma pessoa de confiança ali para estar auxiliando ela a fazer um planejamento financeiro, a estar fazendo uma alocação de carteira profissional bem estruturada, estratégica, estando acompanhando o cenário, né? Então, para essas pessoas que têm a possibilidade de acompanhar de perto, é excelente. Para quem não pode, tem os trabalhos de assessoria, e mesmo para aquele investidor que é profissional, né, o Luiz Barsi, por exemplo, ele tem o seu assessor lá para fazer as ordens, né? A gente aqui no escritório, por exemplo, a gente tem a mesa de renda variável que nos auxilia para fazer cotações, para fazer operações que às vezes até não tem listagem, né, na bolsa, tem que fazer mercado balcão, né, renda fixa, etc. Então, para todo mundo, né, a assessoria ela gera muito valor, mas principalmente para essa pessoa que não tem essa bagagem de investimentos e tudo mais. E justamente nessa vertente também, esses fundos aqui são assim incríveis, né? Porque eles te dão a possibilidade de você fazer uma aplicação, por exemplo, o Incor, que eu estava mencionando. A aplicação mínima do Incor é R$500. E é um baita de um fundo, com um baita gestor, com uma baita equipe, né? Pensa, você conseguir abrir uma conta no BTG de graça, aí você transfere R$500 e tem a possibilidade de aplicar num fundo como o Incor, né? Instantaneamente ali, em um dia você faz isso, na verdade em minutos você faz isso, e passa a ter um baita fundo de investimentos em ações com uma equipe gerindo seu dinheiro de forma passiva. Você não precisa nem se preocupar mais com isso. Você simplesmente
deixa lá e pode resgatar no seu aplicativo, acompanhar no seu aplicativo quando que o investidor, pessoa física no Brasil, teve essa possibilidade, né? Assim, é muito recente isso, né? É muito bom que a gente tenha essa possibilidade, é incrível assim mesmo. Nunca ter, é inédito assim, na história do Brasil e do mundo, né? O nosso mercado financeiro aqui no Brasil é muito evoluído em relação a esse acesso, né, da pessoa física, essa praticidade, né? Muito legal, muito bom mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de fundos lá é bem mais, não é tão transparente. A gente não tem, por exemplo, a possibilidade de comparar fundos desse jeito aqui que a gente está fazendo. Estão evoluindo aos poucos lá, mas para um mercado que já é muito maior do que o nosso, né, que tem uma estrutura muito maior, instituições muito maiores, é bizarro que eles não tenham essa estrutura que a gente tem, essa transparência que a gente tem aqui, né? É bem estranho, né, de se pensar. E mesmo assim, é uma população que investe muito mais, que se planeja financeiramente muito mais, utiliza mais seguro de vida, tem muito mais alocação em bolsa, muito mais alocação em bolsa, na verdade, né? Então, assim, mercado muito mais evoluído do ponto de vista dos investidores, e a estrutura nem chega nem perto da nossa aqui, né? Assim, de transparência, de praticidade. Bom, voltando para o assunto do Ibovespa, então, né? Aqui está bem claro, né, o que esses fundos eles entregam para a gente. Uma alocação passiva, né? O Gepard ali, aplicação mínima de R$500, o Alaska com aplicação mínima de 1.000, se eu não me engano, e o Investor com aplicação mínima de 5.000. 3 fundos incríveis que estão aqui com um estoque de rentabilidade menor deles aqui, o Gepard 223 nesse período, né, desde 2016, contra um Ibovespa de 83, né? E nessa janela aqui o Ibovespa já está um pouco acima do CDI, né? Mas assim, para compensar, ele teria que estar muito acima porque a volatilidade é maior, né? Então, é muito mais interessante que você faça a alocação estrutural da sua carteira através de fundos, né? Que vão fazer o stock picking ou através de carteiras recomendadas, que é o caso, por exemplo, da carteira que a gente usa, carteira do BTG. Putz, será que eu vou ter um histórico fácil aqui? BTG Pactual. Acho que eu não vou ter o histórico fácil da carteira recomendada deles. Mas, basicamente, se eu não me engano, a partir de R$25.000 a gente consegue fazer uma alocação onde você passa a ter as ações diretamente na sua conta, diferente de fazer através das cotas do fundo, o que às vezes é vantajoso. Você continua tendo uma gestão passiva, né? A equipe de análise lá do BTG vai fazendo essa realocação da carteira ao longo do tempo. Eles vão comprando e vendendo automaticamente lá para você na sua conta. Você não precisa nem acompanhar. E tem a vantagem ali de você estar recebendo os dividendos já na conta, né, diretamente, que são isentos de imposto de renda e tal. Coisa que no fundo, eles estão caindo lá dentro do fundo, eles são realocados, mas o fundo você tem um imposto de renda de 15% quando você resgatar, né? Então tem essa vantagenzinha aí de receber os dividendos isentos na conta, né, através da carteira recomendada. E também tem a possibilidade de você utilizar aqueles benefícios fiscais, né? Como você está tendo as ações ali diretamente, se você for vendendo menos do que R$20.000 por mês, você tem a isenção também do imposto de renda sobre o ganho de capital, que é excelente de se utilizar, tá? Então, em muitos casos aí, de vários clientes que normalmente tem carteiras maiores, eu consigo utilizar a partir de uns 500 mil, dependendo do perfil, né? Diria a partir de uns 800 mil eu consigo alocar mais nessa carteira recomendada do banco, né? Que tem essas vantagens aí. As carteiras menores eu utilizo mais os fundos, né? Bom, então voltando lá na reportagem, né, da exame aqui, vamos pegar aqui alguns pontos principais que a analista trouxe aqui pra gente, né, a estrategista, na verdade, de ações aqui, algumas falas dela e que a gente pode entender.
Bom, primeiro, né? Como a gente estava falando, no mês de novembro agora, a gente viu uma alta de próxima a 12%. Na verdade, eu estava olhando até mais cedo, estava batendo até 13%, né? Então, em um mês, uma alta de 12%. Isso é uma baita rentabilidade, né? Um fluxo aí, se a gente considerar aqueles 15% que eu estava falando, né? 12% sobre... Acho que é assim a conta, né? 0,15. Então, representa uma rentabilidade de 1,8% sobre o total da carteira em um mês, né? No caso das carteiras com alocação de 15%. Então, é uma baita rentabilidade que vai ajudar bastante para a gente fechar o ano daquele jeito. Os clientes vão ficar felizes na hora que eu mandar o relatório no início do mês que vem, mandar o relatório de performance. A galera vai achar bom aí. Aí somando com a rentabilidade do restante da carteira, putz, deve ter carteira aqui que vai estar, quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Quero ver quanto que tá mais ou menos a rentabilidade das carteiras aí do pessoal no mês agora. Essa aqui não. Essa aqui tá só com investimentos de curto prazo. Essa aqui. Vamos ver. Carteira de um cliente aqui mais perfil moderado para agressivo. Ele está acumulando agora uma rentabilidade de 16,65% no ano, né, nos últimos 12 meses, contra 13,04% do CDI. Eu não vou mostrar aqui na tela, porque senão vai mostrar o nome dele. Mas eu posso printar e rabiscar o nome dele aqui, vai dar certo. Olha só. Rabiscar o nome dele. Tá lá. Deixa eu ver se não tem o nome dele em outro lugar aqui. Olha lá. Acho que dá pra ver aí, né? Olha lá. 16% contra 13% do CDI. Beleza? E aí você deu pra ver aí no final que ele tava com um baita esticado ali no último mês, né? Em novembro. Eu queria ver só no mês de novembro aqui, não tem separado. Que beleza, hein? Eu queria ver só a rentabilidade do mês de novembro. Não tem. Mas eu acho que vai ser em torno de... Saiu de 12 e pouquinho, foi para quase 17. Então, deu uns... 17. Vamos considerar 17 menos 12 e 3. É uma rentabilidade de uns 4,7 só no mês de novembro agora. A turma vai achar bom. Fechar o ano bonito aí na foto, com os clientes, né? E aí, né, no posicionamento na ideia aqui da M, é que esse rally que aconteceu agora, ele vai ser o último do ano na Bolsa Brasileira, né? Ela falou aqui um pouco melhor sobre porquê, né, disso, e ela acredita que em janeiro deva vir um novo fluxo. Aqui já tem uma fala dela, ó. Acho que já vimos o melhor do rally de fim de ano. É possível que agora tenhamos algum respiro, né? Talvez por uma realização de lucro de vários investidores, né? O pessoal dos fundos realizando lucro e tal. Então faz sentido, acho que né, tem vários fatores que corroboram essa opinião deles aí. Também acho que a gente não deva ver mais 12% de alta no mês que vem. Acho que deva sim fechar em alta, né, a bolsa durante dezembro, mas lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimentos, né? Para você estruturar seus investimentos aí, tem que fazer assessoria aqui com a gente, fazer o planejamento, entender como que se encaixa os investimentos aí no seu caso. Nada do que eu estou falando aqui considere como recomendação de investimentos, tá? Só conteúdo educacional aqui, tá? Então, o fim de ano tende a ser mais calmo nos mercados e tal. Ela falou aqui que
Eu gostei de uma parte que ela falou da visão do estrangeiro em relação ao mercado brasileiro relativo às outras economias emergentes no mundo, que é uma coisa interessante que de da gente falar sobre. Aqui, ó. O Brasil é quase a Miss Universo dos mercados emergentes, né? A China está desacelerando, falei sobre isso. A Índia está cara, né? O México não deve ser tão beneficiado pelo nearshoring como imaginam os investidores. Isso aqui é até um ponto que eu quero até pesquisar mais sobre isso, porque me parece que o nearshoring ainda está só no começo, né? Ainda tem muita coisa para acontecer lá e o México, na minha visão, ele deve ser sim muito beneficiado. Então, aqui ela tá jogando um pouco de água no meu chope aqui, né? Mas eu quero pesquisar mais sobre o assunto. Mas assim, na foto global, realmente o Brasil parece uma Miss Universo aí em relação aos mercados emergentes, né? Rússia lá em guerra, né? A Ásia ali mais complicada, a Europa complicada. Então, né, em relação a mercados emergentes, na verdade, eu falei de Europa aqui, mas falando de mercados emergentes, o Brasil tem realmente um destaque e considerando que o investidor estrangeiro, ele está olhando todo esse cenário e ele vai olhar múltiplo de bolsa também, ele vai olhar o múltiplo de preço sobre lucro do Ibovespa. O pessoal lá fora vai olhar bastante isso aqui. Vamos ver quanto que está atualizado. Esse site aqui, esse aqui eu nunca entrei, mas deve ter bonitinho aqui. Olha só, histórico, preço sobre lucro do Bovespa. Atualmente em 7,31 vezes. O que significa isso? O que significa esse preço sobre lucro do Ibovespa? O múltiplo preço sobre lucro, primeiro, o Ibovespa é uma média das ações que estão no índice. Então, uma média, se eu não me engano, das 60 maiores empresas aí do índice, né? Com mais liquidez e tudo mais, tem alguns critérios para elas entrarem no índice. Essas empresas, então, utilizado a média do preço dessas empresas dividido pela média dos lucros dessas empresas. Com qual objetivo que é feito esse múltiplo, né? Qual que é a função dele? É nos dar uma foto do que é hoje a quantidade de lucro que essas empresas geram em relação ao preço que nós investidores temos a possibilidade de comprar essas ações do mercado. Ou seja, se eu tenho um múltiplo atual de 7,3, significa que o preço que eu estou pagando no Ibovespa, eu vou demorar 7,3 anos para os lucros, apenas com os lucros dessas empresas, né? E ali se mantendo, né, essa rentabilidade das empresas, né, esse lucro das empresas, demoraria 7,3 anos para só com os lucros pagar o preço, né, pagar o valor que eu paguei nessas ações. Então, a gente pode ver na tela que esse múltiplo está bem abaixo, né, da média histórica. Se a gente pegar aqui desde 2001, essa média aqui eu diria que ela ficou em torno de 11, 10 aqui, alguma coisa do tipo, né? Teve vários momentos onde esticou bastante, que 2008 foi um momento desses. Aqui 2015 também estava mais alto e tal, mas olha só, 2017 esticou bastante e agora em 2020 explodiu, né? Isso aqui, acho que na pandemia, na verdade, foi por conta justamente da queda, né, do preço das ações. A pandemia, o preço das ações cai mais rápido do que os lucros, né? E aí o múltiplo explodiu. Mas se a gente olhar aqui nessa média mais constante aqui, eu diria que a média está em torno de 10, 11, alguma coisa do tipo, né? Por aqui, mais ou menos. Por aqui, assim, né? Então, a gente pode ver que está bem abaixo.
E está subindo aqui, né? Conforme as ações estão valorizando, o preço sobre lucro, né? O múltiplo ele vai aumentando aqui, né? Ou seja, é menos lucro, menos lucro assim, o lucro ele está constante, né? Em alguns casos crescendo devagar, só que o preço vai crescendo mais rápido. Então chega um momento onde fica, entre aspas, caro, né? Hoje, historicamente falando, por esse múltiplo, dá para afirmar categoricamente que está barato. Como eu falei, a gente, mesmo tendo esse múltiplo barato, a gente não vai sair enchendo o carrinho e comprando todo o nosso dinheiro em ações em Ibovespa, porque tem todos esses riscos que eu estava falando lá de fora, de ciclo de crédito e tudo mais. Beleza? Então, ela falou aqui essa questão da Miss Universo, que é bem interessante mesmo, que deve trazer fluxo estrangeiro e é grande parte do fluxo que pode fazer com que tenha uma valorização, por exemplo, das empresas, né? Uma maior demanda comprando as empresas, forçando o preço para cima, tá? Vamos ver o que mais ela fala aqui, né? Tá, isso aqui é legal, ó. A alocação de investimentos globais se concentraram nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, levando a uma exposição de apenas 6% a mercados emergentes. Por que isso, né? Porque né, a gente tem riscos maiores, né, agora uns juros mais altos nas economias desenvolvidas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos o juro estava aproximadamente 0, agora está em 5. Então é uma mudança que faz com que os investidores tenham a visão de tirar seu dinheiro de risco, né? Tirar o dinheiro de países emergentes que têm mercados mais arriscados e voltar para os Estados Unidos para receber juros no tesouro, né? Emprestando para o tesouro americano. Aí ela falando aqui, né? Já o patamar está muito abaixo, né? Esses 6% aqui estaria muito abaixo de uma exposição neutra, né? Que seria talvez uma média aí que ela está considerando, seria de 11% historicamente, né? Então, se a gente sair de 6 para 11 nos próximos meses e anos aí, visto que a inflação americana está sendo controlada, né? Tá voltando para patamares mais próximos da meta deles. Pode ser que, se realmente isso se confirmar, o Banco Central americano comece a baixar a taxa de juros novamente, e isso vai estimulando, né, os investimentos em mercados emergentes. Então esses 6% aqui podem crescer, né? Podem se tornar algo como 8, 9, 10 e gerar um fluxo de compra aqui para mercados emergentes. E aí a Miss Universo ela se destaca, obviamente, e recebe mais investimentos, que pode levar então a uma alta da nossa bolsa aqui, certo? E aí a gente estando posicionado estrategicamente como a gente sempre está, se esse cenário que eu falei agora mais positivo fosse confirmando, por exemplo, aqueles 15% que eu estava falando mais ou menos de alocação em bolsa brasileira, normalmente a gente vai subindo isso para 17, 18, 19, 20, né? Em alguns casos até bem mais do que isso, né? Mas com aquela prudência de ir fazendo aos poucos, conforme a gente vai confirmando realmente isso. A gente não quer se antecipar, visto que existe um risco, né, de quebras e de crises, certo? O que mais ela falou aqui? Que impulsionou a concentração de recursos nas bolsas americanas. Beleza. O cenário já começou a mudar. Não tem mais juros zero nos Estados Unidos. Isso deverá haver uma diversificação dos investimentos internacionais, é o que a gente estava falando, né? A partir daí podemos voltar a sonhar com fluxo de investimentos para emergentes, o juro normalizando nos Estados Unidos seria uma taxa de 2 a 2,5. O que mais? Aqui também, né, os juros caindo aqui no Brasil, e o que estimula o pessoal sair do CDI para a bolsa também, né, o que gera um fluxo doméstico aqui também. Beleza. Resultados em tendência de melhora. É isso. Bom, fica aí então a lição. Eu falei de alguns. Então resumindo aqui, né?
Falamos então da publicação ali, da visão da estrategista do JP Morgan, dessas questões dos riscos, de alocação, né, os percentuais de alocação, de ser prudente, de não querer ganhar mais do que o vizinho, né? Porque senão, a hora que vem a crise, você perde mais do que o vizinho e depois você não recupera. Tenha um planejamento financeiro, saiba o seu benchmark ali de rentabilidade. Se você não sabe fazer um planejamento ou não quer perder tanto tempo montando planilha, etc., faça com a gente aqui, entre em contato comigo. Me chama lá no Instagram, no @lucascandido.invest, né? Vai estar aqui na descrição também o meu arroba. Então falamos de alguns veículos que a gente utiliza, né? Alguns fundos, eu posso te auxiliar também a fazer a aplicação naqueles fundos que eu falei, que eu utilizo, Real Investor, Gepard, Alaska, comprar os ETFs também quando é útil ali, né? Eu faço as ordens para você lá na bolsa, né? Para a gente comprar. Se tiver alguma ação específica que você quer ter, eu quero ganhar dinheiro com petróleo, eu quero ter banco, eu quero tal ação, tal empresa que eu conheço, que eu trabalho, etc., me chama lá que eu vou te auxiliar para a gente comprar as ações para você, né? Lá na sua conta, lá no BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, que é o nosso banco parceiro. Eu atendo você lá pela sua conta no BTG Pactual, né? Sua conta fica vinculada no meu escritório, a Casa Capital, e eu recebo comissões, né, dos produtos que você investe. É assim que eu sou remunerado pelo meu trabalho. Quiser marcar uma reunião aí para fazer esse planejamento e para entender mais detalhes, só chamar lá no Instagram, @lucascandido.invest. Beleza? E um abraço. Por hoje é só.